Existe um conceito criado por uma filósofa espanhola chamado aporofobia, que é o ódio aos pobres, né? Então, nós temos vivido aí, ao longo do tempo, um fenômeno interessantíssimo, que é essa questão, no caso dos países ricos, essa questão da migração e da imigração. Então, aquele imigrante que é pobre, que não tem nenhum tipo de riqueza, e ele está indo para aquele país para ter uma vida um pouco melhor, para ter uma condição de vida mais humanizada, já que o capitalismo propõe tudo isso, ele não é bem recebido. Então, ele é largado ao léu, largado ali em alto mar, é deportado de qualquer forma, é preso, né? Nós temos aí o Donald Trump, que fala agora que vai deportar todas as pessoas que estão de forma ilegal nos Estados Unidos, e que é um contrassenso também as pessoas que estão lá, que estão vivendo ilegalmente, é a favor disso também. Então, são discussões várias que tem. Mas a aporofobia, que é esse ódio aos pobres, tem contaminado uma parte da sociedade. Então, essas discussões, elas vêm mesmo, né? E como eu já disse aqui em outras oportunidades, e a gente tem que ter o máximo de carinho para tratar com isso, o máximo de cuidado, porque eu já falei aqui em outras oportunidades que ninguém mora na rua porque quer. Ou a pessoa está com algum problema patológico de forma mental, ou porque está em situação de rua, porque é a situação que é colocada ali, ou porque tem uma situação de dependência química ou qualquer coisa nesse sentido, né? Então, isso é multidisciplinar. O que eu posso falar é o seguinte, que a gente tem um exemplo em Nova Lima que, se você conversasse, por exemplo, com o padre Júlio em São Paulo, ele daria... Júlio Lancelotti. Padre Júlio Lancelotti, que já esteve aqui na televisão 3 vezes, né? Nós já entrevistamos 3 vezes. Ele seria, talvez, o maior incentivador dessas políticas que agregam essas pessoas que estão em situação de rua, e mais do que de vulnerabilidade, estão em situação de rua mesmo, assim, praticamente sem nenhum direito assegurado no sentido de pessoal, né? E a prefeitura tem feito um trabalho ao longo do tempo de negar essa condição de aporofobia, ou seja, de ódio a essas pessoas, e muito pelo contrário, é de acolher e tentar entender qual é a dinâmica que precisa ser dada para essa população que é tão carente, tão necessitada de amparo. É muito difícil para a gente poder criar aqui um marco, tentar falar com o poder público que tem que fazer, porque, na realidade, é uma situação em que todas as cidades do Brasil têm vivido esse fenômeno, né? E tem pessoas, por exemplo, que até por opção estão na rua também. Muito raro, mas existe também. Agora, como que soluciona isso? Através de estudos, através de pesquisa, através de... bloco na rua que chama, né? Então, as pessoas que são responsáveis por isso, que têm essa atribuição de forma profissional, precisa, de fato, estudar isso com os órgãos acadêmicos para a gente ter uma solução deste, que é um problema que não vai acabar, né? E na medida que a gente vai crescendo também como cidade, com o número de população, a tendência é aumentar esse tipo de população também, porque os problemas e as mazelas sociais elas vão crescendo e vão acontecendo também de acordo com o número da população também que vai crescer. Nós temos hoje 110, 115 mil pessoas na cidade e temos não só esse problema, mas temos problemas de moradia, problemas de adequação de moradias, uma série de outros problemas que são problemas sociais. Então, a gente não tem uma receita de bolo, mas o que a gente quer é que o poder público e que as pessoas também nos ajudem a todas essas pessoas a encontrar um caminho. Não tem aqui, Fred, como falar com você como que a gente vai criar uma solução para isso. Eu acho que isso tudo, esse debate que a gente está tendo, esse caminho que o jornal tomou de discutir e de trazer as autoridades aqui para a gente encontrar um caminho em comum.
Sei, Bertão, dentro do que você falou, muito bem lembrado, sobre a pobrefobia, foi tema do editorial do jornal Banqueta. Você de casa que queira se aprofundar no assunto, tem um editorial bem bacana falando a respeito disso.